Junto do Failsafe e da Rainha Brainiac, a Amanda Waller iniciou um ataque roubando as habilidades dos meta-humanos e deixando heróis e vilões igualmente quebrados, impotentes e presos. Os poucos que conseguiram escapar da captura se reúnem nas sombras, mostrando que nem tudo está perdido. Embora o Superman esteja gravemente ferido, os heróis restantes foram convocados para a Fortaleza da Solidão para planejar um contra-ataque. O detalhe é que parece que eles não estão tão seguros lá quanto acreditam estar. Eu sou o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo-análise da edição número 2 do evento Poder Absoluto. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa saga, tudo o que você precisa saber para entender bem, que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga. Considere também, se possível, ser um membro do canal, onde com a pequena quantia mensal você obtém alguns benefícios, além de ajudar ainda mais o canal a produzir mais conteúdo. E sem mais demora, vamos à história! O capítulo começa mostrando alguns heróis como o Kid Flash e o Max Mercúrio sendo aprisionados. Essa vista é um verdadeiro deleite para Amanda Waller. Dezenas de heróis sendo tratados como criminosos e sendo levados para o centro de detenção para meta-humanos localizado na ilha de Gamorra. Aqui é revelado que 80% dos super-heróis da Terra já tiveram seus poderes removidos e foram encarcerados. O problema, para os vilões, é que os 20% restante que ainda estão soltos por aí incluem os medalhões da Liga da Justiça como o Batman e o Superman. A Rainha Brainiac sugere atrair esses heróis que estão escondidos, atacando os humanos com quem eles se importam, seus companheiros e entes queridos. No entanto, para a surpresa de todos, a Waller recusa essa ideia. Ela diz que ela não é uma sociopata. Os entes queridos dos heróis são humanos, e a ideia da Waller aprender os heróis é justamente proteger as pessoas comuns. Seus únicos alvos são aqueles que atraem ameaças domésticas, interdimensionais, alienígenas e etc. Daí ela ordena que o Arqueiro Verde e o Failsafe continuem monitorando a Força Tarefa 7 para que eles continuem contendo todo o poder que estão absorvendo. Ela também coloca a Sonhadora em sua própria missão e a Rainha Brainiac deve distrair os heróis com um ataque frontal. Para isso, ela vai precisar de um guia para chegar até os heróis. E ela já sabe quem é o cara certo para esse trabalho. Então pulamos para a Fortaleza da Solidão, que atualmente é a base dos heróis. Vemos o Superman completamente desesperado ao pensar na ideia de que a Waller pegou seu filho John. O Batman tenta consolá-lo, dizendo que eles ainda não têm certeza disso, sem falar que o Superman ainda está de recuperação após ser baleado no primeiro capítulo. Ele só está de pé graças a esse traje de contenção. O Batman também o lembra que nesse exato momento, o Tornado Vermelho, o veículo da Patrulha do Destino, o jato da Supercorp, da Mercy e a nave do Besouro Azul estão à procura de qualquer herói que eles possam encontrar. Diana, esperta como sempre, diz que ainda assim, eles não podem perder tempo escondidos aqui. Eles precisam de um plano e, mais importante ainda, de um líder. O Aquaman vai logo se colocando nessa posição, porque distribuir exércitos em tempos de guerra e delegar recursos são tarefas de um rei. Mas o Senhor Incrível lembra que eles estão na casa do Superman, Clark que deveria ser o líder. O Batman rebate isso, afirmando que o Superman não é o melhor estrategista entre eles. Quem estiver no comando precisa ser alguém habilidoso tanto em ataque tático quanto em liderança de equipe. Nisso, o Senhor Incrível diz que ele é o cara certo, já que atualmente ele está no comando da Sociedade da Justiça. Mas o Batman discorda, alegando que ele próprio tem mais experiência, ele que deveria ser o líder, fazendo Michael questionar que o Batman não é muito bom em trabalhar em equipes. Vendo toda essa confusão, a Diana reconhece que foi um erro eles terem aposentado a Liga da Justiça, porque agora eles mal conseguem conversar no momento de tensão. Ainda assim, ela diz que quem quer que eles escolham tem que ser a pessoa certa para...
Nesse momento, o Asa Noturna interrompe, pedindo a atenção de todos, tanto dos medalhões como dos heróis mais jovens. Ele apresenta a si mesmo e os Titãs, para quem não os conhece, e garante que todos irão superar essa crise porque eles sabem algo que Amanda Waller não sabe. Ela não sabe do que eles são capazes. Ela acha que os heróis vão desistir só porque eles estão sem super força, visão de calor ou anéis de poder. Mas a verdade é que eles não desistiriam nem mesmo se quisessem. A única coisa que a Waller entende é a sua luxúria por autoridade e dominação. Ela nunca ouvirá o chamado da abnegação. Ela nunca reconhecerá a vontade e o comprometimento de cada um dos heróis para proteger os desamparados, para lutar contra a injustiça e a tirania, independentemente das probabilidades. E isso será sua queda. O Senhor Incrível fica impressionado com o discurso do Dick. E o Batman, com um sorriso no rosto, demonstra todo o seu orgulho, dizendo que esse é o seu garoto. Ou seja, após o discurso, todos já entendem que o Asa Noturna deve ser o líder dessa vez, o que é confirmado com um rápido plano de ataque que Dick bola na sequência. Tipo, como os heróis querem passar despercebidos pela Waller, ele começa a dividir os heróis em pequenas equipes lhes atribuindo missões. A maioria dos Titãs ainda tem seus poderes, por enquanto, então eles vão cuidar das defesas da fortaleza. O Batman disse que a Waller tem uma caixa materna, que é a chave para eles conseguirem ajuda externa. Então Dick designa o Batman para encontrar essa caixa materna. Ao Superman, ele confere a missão de buscar ajuda de aliados do multiverso com um pequeno time. O primeiro capítulo mostrou que a Waller isolou a Terra, não dá para pedir ajuda do multiverso. Mas saiu um tie-in do Superman que mostrou que, como Clark já morreu no passado na luta contra o Apocalipse e quase acabou de morrer, ele desbloqueou a habilidade de acessar as Estradas Sombrias, que são uma série de passagens invisíveis que permite que as pessoas atravessem entre diferentes pontos. Talvez com isso ele consiga ajuda externa. Além disso, como o Arqueiro Verde está agora trabalhando para Waller, ela tem acesso a muitas informações sobre os heróis. Por isso, Dick orienta a Canário Negro a reunir uma equipe para localizar e recuperar Oliver Queen. A Diana, ele atribui a missão de descobrir onde a Waller está mantendo seus prisioneiros e também libertá-los. E o Robin Damian Wayne insiste que a Diana o leve junto, porque ele ama invadir lugares. Com isso, o Superman fornece aos heróis a liberdade de escolherem as poderosas armas que ele confiscou ao longo dos anos. Ele avisa a Dick que a fortaleza possui uma arma secreta de emergência que deve ser usada somente se for absolutamente necessário. E finalmente, o Superman entrega aos membros principais da Liga aqueles novos trajes que foram mostrados na divulgação desse evento. Bruce e Clark fizeram esses trajes táticos já há algum tempo e eles possuem algumas atualizações surpresa para compensar a falta de poderes da Liga. Um pouco depois, vemos o Senhor Incrível recrutando Besouro Azul e um herói que já há algum tempo não aparecia. Este é o Onda Aérea, Harold Jordan, o primo do Hal Jordan, cujo traje permite transformá-lo em ondas de rádio. Esse trio acaba saindo em sua própria missão. Ao mesmo tempo, o Superman continua se torturando por ter perdido seu filho. Ele deveria estar lá para proteger a todos, para proteger John. O Aquaman tenta consolá-lo, o lembrando que a Waller está apenas capturando os heróis, e não os matando. Então, por enquanto, John provavelmente está seguro onde quer que ele esteja. No entanto, vemos que nesse exato momento, duas figuras misteriosas estão do lado de fora da Fortaleza da Solidão. É quando acontece uma grande explosão que destrói uma parte da parede da fortaleza para a surpresa dos heróis. E mais surpresos ainda eles ficam quando descobre que quem está os atacando é a Rainha Brainiac, acompanhada por um Jonathan Kent que foi transformado em um super ciborgue. E pior, ele sofreu lavagem cerebral para caçar sua própria família. Obviamente, o Superman fica ainda mais desesperado ao ver seu filho desse jeito. O Asa Noturna o impede de se aproximar de John.
até que Jon simplesmente bate as palmas de sua mão, gerando um forte impacto que derruba todos os heróis. Como disse antes, alguns titãs ainda possuem seus poderes, como a Estelar, a Dona Troy e a Ravenna. Então Dick lidera os titãs em uma batalha contra Jon. Ao mesmo tempo, os heróis sem poderes como a Yara Flor, a Cassandra Sandysmark e a Judy Garrick usam as armas da fortaleza para atacar a Rainha Brainiac, mas sem sucesso. O Superman não pode acreditar que ela está viva. Ele viu sua nave ser destruída no fim do evento Casa de Brainiac. Então, o que ela está fazendo na Terra e o que fez com seu filho? No que a vilã responde que está buscando conhecimento. Ela encontrou aliados e agora serve a Amanda Waller. Daí, a vilã usa seus poderes para destruir as armas que os heróis estavam usando e depois libera uns tentáculos que aprisiona vários heróis que nada podem fazer. A Sonhadora também aparece aqui sem ninguém notar e abre alguns portais, ao qual a Rainha Brainiac vai jogando os heróis dentro deles. Foi a maneira que a Waller bolou de alcançar os heróis restantes. Jon continua usando seus poderes como um sopro congelante para impedir que os heróis contra-ataquem, enquanto Superman continua falando com seu filho tentando fazer com que ele volte a si mesmo, porém sem resultados. Durante a batalha, alguns dos heróis sem poderes ficam bem feridos, como a Yara Flor, que foi arremessada contra a parede, e também o Homem Borracha, que depois de muito tempo sentiu a dor de um osso quebrado. Os Titãs e o Superman fazem de tudo para deter o Jon, mas tá bem difícil. O Super Cyborg até dispara uma rajada de visão de calor contra o Superman, que consegue defender graças aos braceletes de seu traje. E para piorar, é nesse momento que aparece um dos Amazos da Força Tarefa 7. Esse é o Guardião Global, o Amazo que inicialmente roubou os poderes do Caçador de Marte. E ele logo começa a roubar os poderes dos Titãs, que ainda tinham seus poderes. A Devota até consegue acertá-lo com sua espada chamejante, mas o Amazo usa suas habilidades já roubadas para rapidamente se curar. Enquanto isso, o Superman é incapaz de alcançar Jon, e o Flash Wally West pensa que só há um jeito de detê-lo. É quando vemos que o Wally está usando uma super motocicleta que Bruce e Clark criaram para substituir sua super velocidade. Então Wally dá uma voltinha por aí e traz um fragmento de Kryptonita para deter o Jon. O Batman também pensou no jeito de deter a Rainha Brainiac, que é basicamente usar o projetor da Zona Fantasma. Contudo, o herói acaba sendo pego pelo Amazo, que arremessa o projetor contra a parede, o quebrando no processo. É engraçado que esse Amazo chama o Batman de avô, porque Bruce criou o Failsafe e o Failsafe criou esse Amazo. É nessa hora que o Batman mostra qual é a surpresa de seu traje. Parece que suas luvas podem emitir ultrassônicos que começam a fritar os circuitos do robô. Também vemos que o projetor da Zona Fantasma acabou caindo perto do Senhor Incrível e do Besouro Azul, que pretendem usá-lo para sua própria missão, que logo mais falaremos. A Sonhadora fica horrorizada com o caos que está aqui. Tudo está fora de controle, tem gente caída por todo lugar, e ela pede permissão para voltar à base, mas a Waller não permite isso. A garota tem que fazer seu trabalho, ou do contrário sua família sofrerá as consequências. O Aquaman e a Diana tentam jogar o Amazo que o Batman nocauteou através de um portal. E o Superman continua tentando falar com seu filho que está caído no chão graças ao Flash. E assim, por um breve momento, parece que o Superman realmente consegue quebrar a lavagem cerebral de seu filho. O garoto fala a seu pai que só tem um jeito de acabar com isso e pede para seu pai se aproximar. No entanto, é apenas uma armadilha. Quando Clark se aproxima, o garoto o infecta com os circuitos da Rainha Brainiac do mesmo jeito que ele foi infectado. Nisso, a Rainha Brainiac encontra a cidade engarrafada de Kandor dentro da fortaleza. Ela pretendia ficar com a garrafa. É quando o Aquaman mostra qual é a surpresa de seu traje. Ele possui um tipo de lâmina que ele pode jogar bem estilo Scorpion.
E ao usar essa lâmina, ele quebra a garrafa, libertando os kryptonianos miniaturizados de dentro dela. Com isso, milhares de kryptonianos com poderes do Superman começam a atacar e a destruir por dentro a Rainha Brainiac, enquanto a Diana a ataca por fora. Daí, várias coisas acontecem ao mesmo tempo que vai levar ao ápice desse capítulo. Lembram que o Senhor Incrível reuniu um trio para sua própria missão? Pois é, eles passam a edição inteira trabalhando em um teletransportador. Foi nesse projeto que eles usaram o projetor da Zona Fantasma, mas que ainda não está funcionando. Então, olha o que acontece. Primeiro, o Wally, vendo que o Superman está em apuros, ele enlaça o John e começa a arrastá-lo em sua moto a toda velocidade, o levando para a nave do Besouro Azul. Por alguma razão, a nave explode, fazendo Wally cair da moto e deixando John inconsciente já do lado de fora da fortaleza. No entanto, isso também faz com que o portal que os heróis estavam trabalhando finalmente funcione. Todos os heróis agora podem fugir através desse portal. Enquanto os heróis estão indo para o portal, é revelado que a Rainha Brainiac é capaz de gerar radiação do Sol Vermelho, fazendo com que todos os Kandorianos se tornem impotentes e agora nada pode impedi-la de atrapalhar os heróis. Quer dizer, lembram da arma secreta da fortaleza que o Superman mencionou antes? Pois bem, ela se chama Protocolo Black Zero, que nada mais é do que um protocolo de autodestruição da fortaleza. Nos 10 segundos que restam antes da fortaleza explodir, a Rainha Brainiac deixa todos os heróis passarem, menos o Superman. Ela não vai deixar ele fugir e o segura com seus tentáculos. No entanto, para a surpresa da vilã, a Sonhadora, que até então estava muito assustada, usa seus poderes para criar um tentáculo de energia e consegue resgatar o Superman e arremessá-lo no portal. Ela começa a lutar contra a Rainha Brainiac, dizendo que está farta do plano doentio da Waller, e ver John daquele jeito foi a gota d'água. Tudo o que ela queria era proteger sua família, mas a verdade é que a sua família nunca iria querer que ela fizesse essas coisas. Então, num ato de sacrifício, ela diz a Waller que está fora. E é quando a fortaleza é completamente destruída, aparentemente matando todos lá dentro. Após a explosão, John finalmente acorda e começa a reportar a Waller sobre a destruição da fortaleza. Se bem que, por um momento, John recupera o controle de si mesmo e fala a palavra pai. Um pouco depois, vemos a Waller e o Sargento Steel conversando sobre as consequências desse ataque. A fortaleza foi destruída, os heróis fugiram de novo, a Sonhadora morreu, mas ele está mais preocupado com o filho do Superman, porque com a morte da Rainha Brainiac, ele pode recobrar sua consciência. E realmente, vemos ali o John percebendo o que ele se tornou e se perguntando o que foi que ele fez. Mas a Waller não está preocupada, porque ela sabe que a Rainha Brainiac é mais resiliente do que parece. Sim, a Rainha Brainiac está viva e ela não perde tempo em colocar o John de volta a seu controle. A Waller garante que os fugitivos serão encontrados. Ela tem um kryptoniano ao seu lado, e não há nada que possa se esconder de um kryptoniano. Depois eles conversam sobre o Arqueiro Verde, que continua catalogando as armas que eles roubaram graças aos arquivos da Liga da Justiça. Eles deram essa função a Oliver porque ele é o único entre eles que sabe o que metade dessas coisas fazem. No entanto, esse deve ser o maior erro da Waller e de seus aliados. O capítulo termina com Oliver vasculhando as armas e encontrando a ampulheta do Comandante do Tempo. Então Oliver apenas sorri e diz que o tempo acabou. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. Considere também ser um membro do canal, você vai encontrar vídeos exclusivos. Nos siga lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.